O ano de 2024 criou o cenário perfeito para o medo. O aumento da Selic, o dólar pressionando a economia e a incerteza fiscal despertaram o medo dos investidores. E o que a maioria faz diante de um cenário como esse? Toma decisões no calor do momento, se veem perdidos e vendem seus fundos imobiliários por não saberem investir da forma correta. Por isso, eu te pergunto, você ainda segue investindo seguindo recomendações rasas de vida que você vê por aí no YouTube ou no Instagram? Então, assim, eu investia em fundo imobiliário, mas sem ter conhecimento nenhum, sem ter bagagem nenhuma, olhando em YouTube, em Instagram, indo por um pelo outro, pesquisando alguma coisa no Google, mas eu não sabia exatamente o que procurar, o que eu tenho que analisar no fundo, né? Você se sente inseguro na hora de comprar um fundo imobiliário sem saber identificar as verdadeiras oportunidades de investimento? Então, como a gente tem muito acesso, então tem muita coisa que é boa, tem muita coisa que é ruim, muita coisa aí que eu comprei caríssima, que eu achava que eu tava arrasando comprando, porque o pessoal comprava também, eu também ia na pilha, né? E não entendia aquele se afaste da manada, né? Pra mim era, bom, eu vou com a manada, já que todo mundo tá fazendo assim, eu vou fazer também. Você fica todos os meses com medo de perder dinheiro, preocupado se o seu dinheiro vai desvalorizar? E eu vou te falar, eu me livrei de algumas buchas aí por conta de vocês. Eu saí de fundos que caíram, cara, drasticamente, porque, cara, isso não tem nada a ver comigo, vou sair fora. E, 20 dias depois a parada estourou. Eu falei, meu Deus do céu. A angústia, o medo de errar, a ansiedade de achar que seu patrimônio está em risco consome os investidores inexperientes. Mas, assim como a história já nos mostrou diversas vezes, o que muitos não enxergam é que a crise de hoje é a oportunidade de amanhã. E em 2025, esse cenário abriu uma nova janela de ouro nos fundos imobiliários. Fundos de extrema qualidade, com excelentes imóveis e grandes gestoras, estão sendo negociados a preços que nem mesmo o mais pessimista dos analistas poderia prever. Nunca foi tão barato construir uma renda passiva, e aprender a aproveitar de oportunidades únicas como essa é o que vai te fazer construir o futuro financeiro que você sempre sonhou. Um futuro onde você pode proporcionar a qualidade de vida que sua família merece, onde você viaja sem se preocupar com os custos, onde você tem tempo e liberdade para fazer o que gosta. Depois de 9 anos investindo no mercado de fundos imobiliários e de ter orientado mais de 5.700 alunos a construir uma renda passiva segura com fundos imobiliários, eu estou aqui para te mostrar como você vai aproveitar essa janela de ouro e construir a sua renda passiva. Quero que você saia daqui com um plano prático, passo a passo, para receber todos os meses rendimentos mensais como esses alunos. E como é que estão os resultados hoje? Quanto é que você está recebendo de renda passiva? R$ 1.555,25 no mês de junho. Esse mês, pelo cálculo que eu vi aqui, vai dar 839. Com 1.400 e pouco. Hoje eu recebo 2.600 de rendimentos. Ô Leandro, e hoje você está recebendo de renda quanto em fundos imobiliários? Última vez deu uns 12 mil. Estou recebendo exatamente R$ 1.750, R$ 1.800. Agora está em R$ 2.000, tá? Ano passado, só de fundos imobiliários, deu quase 25 mil. Esse ano, eu acredito que vai dar bem mais. Eu acredito que ele vai chegar quase em 40 mil só de fundos imobiliários. Nossa, eu tô recebendo aproximadamente R$1.000. Seja muito bem-vindo e preste bastante atenção, porque está começando a primeira aula do evento A Janela de Ouro dos Fundos Imobiliários. Fala, investidor! Seja muito bem-vindo ao tão esperado evento A Janela de Ouro dos Fundos Imobiliários. Nessa série de aulas, você vai descobrir como surfar uma das melhores janelas de compra da história dos fundos imobiliários, para construir uma renda passiva segura, caindo todos os meses na sua conta e que cresce a cada mês que passa. Eu vou te mostrar o exato passo a passo que os investidores mais experientes do mercado estão utilizando para aproveitar essa janela de oportunidade que existe hoje e receber renda passiva todos os meses, investindo apenas nos melhores e mais seguros fundos imobiliários do mercado. Aqui você vai aprender a construir uma carteira blindada, preparada não apenas para 2025, mas para qualquer cenário. Eu quero que você saia dessa série de aulas com apenas segurança de que está fazendo o investimento certo do seu dinheiro, para que tanto você quanto a sua família desfrutem de uma renda passiva segura e previsível. E sim, acredite, estamos em um dos melhores momentos da história para construir a sua fonte de renda passiva com os fundos imobiliários. Enquanto os canais de notícia buscam te vender medo e incerteza para lucrar em cima das suas preocupações, eu estou aqui para te mostrar a estratégia e o direcionamento que vai colocar dinheiro no seu bolso em todo e qualquer cenário. E eu vou te falar, viu? Cá entre nós, quem está com medo agora é justamente quem não sabe o que está fazendo. É quem investe sem método, seguindo dicas soltas na internet. E no lugar dessas pessoas, sinceramente, eu também estaria apavorado, porque investir dessa forma é o caminho mais rápido para o prejuízo. Mas fique tranquilo, se você veio até aqui buscando uma forma de proteger a sua carteira de fundos imobiliários da alta da Selic, da incerteza fiscal do Brasil, da inflação que destrói o nosso poder de compra a cada mês que passa,
você está no lugar certo. E é por isso que eu preparei todo o conteúdo desse evento. Se você está aqui, eu acredito que você já tenha até uma conta em uma corretora, que você já tenha dado os seus primeiros passos e sentido o tamanho da insegurança que é fazer os seus primeiros investimentos sozinho. Principalmente quando bate aquele frio na barriga e você fica olhando de minuto em minuto o dinheiro na corretora. Quem passa por isso sente na pele o medo de dar tudo errado, de você perder aquele dinheiro que você está investindo para construir o seu patrimônio, e quando você começa a se sentir assim, pode ter certeza que já está indo pelo caminho que, infelizmente, vai te impedir de viver de renda. Nunca se esqueça, investimento não pode ser sinônimo de insegurança, de dúvida, de preocupação. Muito pelo contrário. Para ser sincero, o investimento ele precisa ser sinônimo de segurança, de estabilidade, de liberdade. E você, independente do quanto você tem para investir e do quanto você entende sobre investimentos, pode sim construir uma carteira que te proporcione uma vida melhor, mais próxima da sua família, com menos preocupações sobre o futuro e mais liberdade para fazer o que você de fato gosta. Te digo isso com toda certeza porque eu vivo o que eu ensino há 9 anos. E não apenas eu, mas também grande parte dos meus 5.700 alunos, como alguns do que você já viu no começo dessa aula. Meu primeiro mês foi R$ 21,29. Segundo mês já passou para 41, 60, 69, 89, 119 e aí foi aumentando. Hoje eu já tenho um rendimento de mais de 3 mil por mês. Ver esse gráfico aumentando, cara, isso é um prêmio. Isso é lindo de ver. Então, como é que estão os resultados hoje? Quanto é que você está recebendo de renda passiva? R$ 1.555,25 no mês de junho. Quando eu entrei no programa, eu deveria estar recebendo uma renda de 350 a R$500 por mês. Até o final desse ano, a minha meta é estar recebendo pelo menos R$2.000 só com os fundos imobiliários. Muitos desses alunos estavam em uma situação igualzinha à sua. Estavam presos em conteúdos rasos de YouTube, de Instagram, tentando aprender com pessoas que entendem muito pouco sobre fundos imobiliários e menos ainda sobre qual o caminho que todo investidor deve seguir para atingir uma alta renda passiva mensal de forma simples e segura. E eu sei que você também vive isso, pulando de galho em galho, de perfil em perfil, procurando as melhores dicas, as melhores recomendações de fundos imobiliários e que no final só te fazem perder tempo e dinheiro. Um fato interessante é que alguns dos meus alunos, inclusive antes de serem meus alunos, eram pessoas com salários bem acima da média do brasileiro e por isso já poderiam estar recebendo altos rendimentos, mas infelizmente desperdiçavam esse potencial por não saber investir da forma correta. Enquanto outros, que mesmo sem ter a capacidade de investir um valor tão alto todos os meses, já recebem uma renda passiva mensal dos seus investimentos que cobre todos os seus custos de vida. Tudo isso porque tiveram a disciplina de poupar, investir e aplicar a estratégia que eu ensino. Então, quero que você deixe bem claro na sua mente o seguinte: não é sobre ter dinheiro, é sobre o que saber fazer com ele. Eu não te culpo por não saber o que fazer com o seu dinheiro. E a verdade é que no Brasil somos conduzidos a isso sem nem mesmo saber. Na escola, a educação financeira parece ser um assunto proibido. Nossas crianças não aprendem o que é investir, não aprendem o que é renda fixa, o que é renda variável e muito menos o que é renda passiva. Na escola aprendemos sobre mitocôndrias, sobre a reprodução dos anfíbios e várias coisas que você nunca precisou usar na vida. Enquanto o dinheiro, algo que 100% dos alunos vai precisar lidar, não é comentado na sala de aula. E quando saímos da escola e começamos a ganhar nosso dinheiro, os bancões aparecem para mais uma vez dificultar a sua vida. Gerentes e assessores estão mais preocupados em fazer o seu dinheiro trabalhar para eles do que fazer ele trabalhar para você. Você provavelmente já teve contato com aquele gerente ou aquele assessor que vem sempre com aquela conversinha fiada, aquela conversa bonita, aquele investimento milagroso, aquela oportunidade única para você colocar seu dinheiro. Eles não te ensinam a investir, a ter segurança, a construir riqueza de verdade. Te deixam na ignorância, nas promessas rasas, para que você esteja sempre dependendo da próxima indicação para fazer os seus investimentos. Ou seja, refém de um conflito de interesse que é invisível aos seus olhos. E principalmente, não te mostram onde estão as verdadeiras oportunidades. Não te mostram investimentos como os fundos imobiliários, que podem realmente gerar resultado acima da média. Porque investimentos desse tipo fazem o seu dinheiro trabalhar para você e não para ele. E é justamente por isso que você precisa estar comigo e acompanhar todas as 4 aulas do evento. Cada aula desse evento foi milimetricamente pensada para te dar uma estratégia completa com um passo a passo do que você precisa fazer para aprender a investir por conta própria. Investir em um ativo que pode verdadeiramente proporcionar mais segurança e estabilidade para você e a sua família. E principalmente, ser capaz de vencer o cenário atual com a carteira blindada gerando renda passiva mensalmente para você. E para garantir que você não vai perder nada, eu vou recapitular o cronograma do meu evento. Esse é um evento de 4 aulas online, assim como essa que você está vendo aqui. Você está na primeira aula. Na quarta-feira, será liberada a segunda aula desse evento. Na quinta-feira, será liberada a terceira aula do evento. E por fim, no domingo à noite, nós teremos a 4ª e última aula. Essa aula ela vai ser um encontro totalmente ao vivo, às 7h30 da noite,
onde o último conteúdo ele será entregue. Eu realmente espero que você separe um tempo no seu dia para assistir essas aulas, porque cada aula vai ficar disponível por tempo limitado e todas elas são fundamentais. E eu já te adianto que pouco importa o seu conhecimento atual sobre os fundos imobiliários. Eu quero ajudar desde o investidor mais iniciante, o investidor que está começando no mercado de fundos imobiliários, ao investidor que se considera experiente. Mesmo que você nunca tenha investido em fundos imobiliários e não saiba nem como eles funcionam, fique tranquilo porque tudo vai ser explicado por aqui. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, pode estar se perguntando, mas quem é Matheus Lima? Como é que eu sei que esse cara vai realmente me ajudar? Bom, deixa eu me apresentar melhor. Eu tenho 9 anos de experiência no mercado de fundos imobiliários. São 9 anos vivendo isso, semana após semana, dia após dia, investindo nesse mercado. Mas até chegar até aqui com mais de 5.700 alunos e mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, muita coisa teve que acontecer. Eu, obviamente, não nasci sabendo investir em fundos imobiliários. Na verdade, eu comecei no mercado imobiliário de um jeito completamente diferente. Eu comecei pelo jeito que 90% dos investidores, dos brasileiros, na verdade, pensam em investir, comprando imóveis e colocando para alugar. A minha família era proprietária de alguns imóveis residenciais e comerciais em minha cidade. E foi assim que eu dei o meu primeiro passo. Eu passei a administrar e cuidar desses imóveis, lidando com todas as burocracias que envolvem o aluguel de imóveis, que vocês bem sabem. Lidando, negociando com inquilinos, realizando contrato, vendo os imóveis passarem por vacância e até mesmo inadimplência. E se você acha que ter um imóvel botar para alugar é dinheiro fácil, que será tudo mil maravilhas, e que você apenas verá o dinheiro caindo todos os meses na sua conta, você está redondamente errado. Para ser sincero, eu considero até mais como uma renda ativa do que uma renda passiva. Isso porque você precisa negociar com o inquilino, cobrar aluguel atrasado, fazer reforma, contrato atrás de contrato, custo atrás de custo, e tudo isso dependendo de uma única pessoa para resolver, você. E inclusive, no meio de todas essas burocracias, eu precisei passar por um processo na justiça para poder despejar o inquilino. Isso porque um desses inquilinos, há alguns meses, já não pagava mais nada. Aluguel, conta de água, de luz, IPTU, nada mesmo. Esse processo na justiça corre até os dias de hoje e são 13 anos que eu estou na mesma disputa. Fora todo esse desgaste, o inquilino ele ainda quebrou todo o imóvel. Foi realmente um caso bem difícil e bem desgastante para despejar esse inquilino. Aconteceu, só que ele resultou em uma dívida de mais de 50 mil reais, que simplesmente deixou. É o que eu sempre digo, quando o brasileiro ele pensa em investir em algo para gerar renda, a primeira coisa que vem na cabeça dele costuma ser o quê? Investir em imóvel. Então quando as pessoas elas me perguntam se vale a pena comprar imóveis para colocar para alugar, eu particularmente, sempre conto, sempre digo a mesma história. Investimento, na minha visão, na minha filosofia, precisa ser algo que te traga tranquilidade e não o contrário. Que te compre tempo e não te custe tempo. Que te dê liberdade para viver melhor com mais independência, enquanto o seu dinheiro trabalha para você, ao invés de você trabalhar pelo dinheiro. E sempre deixei bem claro que o mercado imobiliário ele sempre entregou muito retorno, muito dinheiro mesmo, e com uma previsibilidade muito interessante. Porém, não poderia ser algo tão desgastante, tão cansativo que exigisse tanto do meu tempo. E foi aí que eu comecei a buscar alternativas, formas melhores de investir que me trouxessem todos os benefícios do mercado imobiliário, que me gerassem renda passiva e protegessem o meu patrimônio da inflação, mas naturalmente com menos dor de cabeça. E aí eu fui entrando nos investimentos tradicionais, seguindo o que o gerente do banco recomendava, aplicando em investimentos com altas taxas e com pouco retorno. Esses investimentos tradicionais do banco que você provavelmente tem parte do seu dinheiro na sua carteira. Eu fiquei nisso por muito tempo, até descobrir a existência dos fundos imobiliários. Logo pelo nome, eles já me chamaram a atenção. Eu sabia que ali existia uma outra oportunidade de aproveitar o mercado imobiliário como uma fonte de renda passiva. Mas começar nesse mercado não foi tão simples, principalmente lá em 2015, quando ainda existiam poucas informações sobre esse mercado. Mas tudo que era fonte de informação sobre fundos imobiliários, sobre os FIIs, eu não pensava duas vezes e eu começava a consumir. Claro que em meio a tanta procura, apareceram opções como ações, renda fixa, dólar e muito outras. Mas nenhuma com a segurança que os fundos eles poderiam me proporcionar. Desde que trabalho nesse mercado, eu vi diversos investidores que perderam milhares de reais em investimentos que não faziam sentido para eles. Investidores que não queriam arriscar o seu dinheiro, que buscavam segurança sem abrir mão da rentabilidade. Os mesmos motivos que me levaram aos fundos imobiliários. E até hoje eu não conheço outro meio de ter o mesmo rendimento, o mesmo retorno, sem passar por essa dor de cabeça. Vendo o quanto esse mercado ali me interessava, eu fui aprendendo e me desenvolvendo nesse mercado de fundos imobiliários. Até que eu decidi que eu queria trabalhar com isso. Tirei certificação no mercado de fundos imobiliários, passei a trabalhar em escritório da XP Investimentos e até cheguei a trabalhar em uma MFO, uma Multifamily Office, gerando patrimônio de grandes famílias. Nessa Multifamily Office, eu cheguei a gerenciar mais de 300 milhões de reais em patrimônio. Mas eu vou ser bem sincero com você, aquele trabalho ali, ele não me preenchia, não é onde eu queria realmente estar. Eu sabia que aquele mesmo método que eu aplicava para gerenciar o patrimônio de grandes famílias
poderia gerar um impacto muito maior na sociedade. Eu poderia ajudar muito mais pessoas a investirem melhor, a investirem com mais segurança, a de fato construir um futuro financeiro mais seguro. E eu só precisava de um caminho, de um canal, de um meio que me permitisse falar com mais pessoas, alcançar de fato mais investidores. Foi aí que eu decidi em 2020 começar junto com meu sócio, o Thiago, o Tio Fis, um canal de educação financeira voltada única e exclusivamente para fundos imobiliários. O Tio Fis, ele tem uma missão única e bem clara: ajudar qualquer pessoa mesmo, a investir com mais segurança em fundos imobiliários e construir uma renda passiva caindo todos os meses na sua conta. Como já disse, já são mais de 500 mil seguidores em todas as minhas redes sociais e mais de 5.700 alunos que passaram pelo meu programa de acompanhamento mais avançado, o programa Investidor Alta Renda. E é toda essa experiência que você tem a oportunidade única de obter agora nessa semana de aulas. Afinal, jamais teria essa responsabilidade sobre o patrimônio de 300 milhões de reais e de milhares de alunos se não tivesse um método extremamente claro, eficiente e que fosse replicável para qualquer tipo de pessoa. O que eu quero te ensinar não é somente uma forma de investir melhor o seu dinheiro, é muito mais do que isso. Eu quero te proporcionar uma forma de acelerar o processo de formação do patrimônio e, principalmente, fazer com que ele gere uma renda passiva todos os meses em sua conta, para que assim te dê tranquilidade e segurança. Dito tudo isso, chegou a hora de eu te provar por A mais B porque estamos vivendo uma janela de ouro nos fundos imobiliários. Você provavelmente viu que nos últimos meses o mercado de fundos imobiliários sofreu uma queda considerável, e essa queda tem motivos muito claros. Primeiro, precisamos separar o que é o ambiente macroeconômico, ou seja, o contexto geral da economia e do Brasil, do ambiente micro, que diz respeito aos fundos imobiliários em si. No cenário macro, o Brasil se vê em uma situação delicada. A curva de juros no Brasil, representada pela taxa Selic, está subindo, e isso acontece porque há muita desconfiança sobre a capacidade do governo de controlar os gastos públicos. Quando o mercado ele percebe que o governo pode gastar mais do que deveria e que isso vai gerar inflação no futuro, ele antecipa que os juros precisarão ficar altos por mais tempo. Essa taxa de juros do Brasil, a taxa Selic, é quem dita os rendimentos e investimentos de renda fixa do país. Se ela está subindo, isso significa que investir em ativos como Tesouro Direto e CDBs se torna mais vantajoso, porque você consegue um retorno melhor sem correr quase nenhum risco. E aí que os investidores se questionam: se eu posso ganhar menos sem correr riscos, por que eu vou investir em fundos imobiliários que podem subir ou cair de preço? E se muitas pessoas começam a fazer esse tipo de questionamento, elas simplesmente começam a vender suas cotas de fundos imobiliários para colocar o dinheiro na renda fixa. Isso faz o preço das cotas de fundos imobiliários caírem. A outra opção, a renda fixa, parece mais segura e interessante aos olhos desses investidores. Se existem mais pessoas vendendo, naturalmente o preço das cotas cai e o mercado de fundos imobiliários entra em queda. Além disso, o real desvalorizou bastante em relação ao dólar, fazendo o dólar ultrapassar os R$6 e atingir sua máxima histórica. Isso também impacta negativamente os fundos imobiliários, principalmente porque os fundos internacionais que investem no Brasil acabam tendo que ajustar suas posições para rebalancear seus portfólios. Isso gera um aumento enorme no volume de vendas, derrubando ainda mais os preços das cotas no mercado. Então, essas mudanças macroeconômicas impulsionaram fortemente a queda dos fundos imobiliários. Mas e agora? E no lado micro? Olhando para os próprios fundos imobiliários, existe algum motivo para as quedas que estamos vendo no mercado? Estariam os fundos imobiliários passando por dificuldade? E é aí que mora o pulo do gato. Os fundamentos dos fundos imobiliários estão, em muitos casos, melhores do que anteriormente. Os fundamentos, caso você não saiba, são os aspectos mais básicos e importantes que sustentam a saúde financeira de um fundo. Os imóveis que ele possui, os contratos de locação, os inquilinos, as receitas e a qualidade da gestão do fundo. E olhando para esses aspectos, 2024 foi um ano muito positivo para o mercado de fundos imobiliários, para os fundos imobiliários como um todo. O mercado de escritórios em São Paulo, por exemplo, está com a vacância em queda e há cada vez menos imóveis vagos. Os fundos de logística continuam muito bem com a alta ocupação. Os shopping centers estão apresentando resultados extraordinários de venda e os fundos de papel estão entregando rendimentos elevados. E o que isso significa? Que existe uma desconexão clara entre os números que os fundos mostram e o pessimismo que domina o mercado. O IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, chegou a apresentar uma queda de mais de 13% no ano de 2024, até um certo momento, e fechou o ano com aproximadamente 6% de queda. E isso é o resultado de exageros dos investidores, algo típico no mercado financeiro. Quando tudo parece ruim, as pessoas vendem em pânico e os preços eles caem mais do que deveriam. Então, olha que curioso, o problema não está nos fundos em si. Os ativos eles continuam muito sólidos, os imóveis estão bem localizados, as vacâncias estão caindo, os contratos continuam firmes e as empresas elas estão pagando em dia. O que está acontecendo é que o preço das cotas está sendo pressionado por conta desse movimento dos juros. E é por isso que a gente fala que essa é uma janela de ouro.
Porque se você olhar o histórico, sempre que o mercado precifica o medo, quem compra nessa baixa acaba pegando uma valorização enorme quando o ânimo dos investidores se acalma e principalmente quando os juros eles começam a cair de novo. Foi exatamente assim em 2015, há 10 anos atrás. Naquela época, tinha um cenário muito parecido com o atual. Selic nas alturas, dólar disparando e vivíamos o auge da crise do governo Dilma, onde a incerteza fiscal também tomava conta do mercado. E no meio dessas quedas do mercado, quem enxergou que o medo estava tomando conta dos investidores e aproveitou para comprar mais cotas de fundos imobiliários, surfou a melhor janela de oportunidade da história desse mercado. Veja esse gráfico. Nele temos o histórico de 2010 para cá. E podemos observar, todas as vezes que a Selic caiu, o mercado teve uma valorização muito forte. No último ciclo de redução da taxa de juros, iniciando em 2016 e que levou os juros de 14,25% para 6,5% entre setembro de 2016 e março de 2018 e depois para 4,5% ao final de 2019, o mercado de fundos imobiliários se valorizou em média 132%, enquanto quem ficou nesse mesmo período investindo na renda fixa teve um retorno de apenas 41%. E simplesmente surfaram toda essa valorização, mas também viram seus fundos imobiliários aumentarem seu portfólio, diminuírem sua vacância e crescerem seus rendimentos com consistência. O mercado, ele é cíclico, turma, e para quem tem visão de longo prazo, esses momentos são oportunidades claras de investimento. Agora, a mesma história está se repetindo e eu trouxe alguns gráficos que comprovam tudo isso que eu estou te falando. Fique tranquilo, mesmo que você ainda não conheça alguns indicadores e termos que eu vou usar, eu vou trazer uma explicação bem detalhada do que cada um significa. Mas preciso que você preste muita atenção aqui agora. Veja o gráfico que está aparecendo agora na sua tela. Nela, temos o preço sobre o valor patrimonial, o famoso P/VP do IFIX, que representa a média do mercado de fundos imobiliários. O P/VP compara o preço que você paga pelas cotas de um fundo hoje, que é o P, com o valor real dos imóveis que ele possui, o VP. Isso indica se você está comprando esses imóveis por mais ou menos do que eles valem no mercado. Para colocar em perspectiva, se o P/VP está em 0,9, é como se você pudesse comprar um imóvel avaliado em R$1 milhão por 900 mil. Parece uma boa oportunidade, não acha? Então, quando o P/VP está abaixo de 1, isso significa que o fundo está negociando com desconto. Ou seja, você está pagando menos do que o valor que ele deveria valer. Por outro lado, se o P/VP está acima de 1, o fundo está sendo negociado com prêmio, ou seja, mais caro do que o valor real dos seus ativos. Agora vem um ponto mais interessante do gráfico. Os gráficos mostram que o P/VP do IFIX está em um nível muito abaixo de 0,85. Algo que só aconteceu em momentos muito específicos no passado. E isso quer dizer que os fundos imobiliários estão sendo negociados, em média, com grande desconto. Em apenas 2% dos pregões desde 2015, o índice FIX ficou abaixo de 0,85 de P/VP. Isso é raríssimo, um sinal claro que o mercado inteiro de fundos imobiliários está negociando com desconto histórico. Estamos falando de uma janela muito parecida com o que aconteceu em 2015, quando o mercado ele também passou por uma grande queda. E é por isso que quem comprou naquela época viu sua carteira disparar nos anos seguintes. E esse desconto não está acontecendo de maneira isolada em alguns poucos segmentos. Eu trouxe aqui gráficos que mostram que o P/VP em cada um dos principais segmentos. E o resultado, ele é unânime. Sejam fundos de shopping, de galpões logísticos, de papel, todos eles mostram grandes janelas de compra. E quem comprou fundos quando o P/VP estava abaixo de 0,85, como agora, viu um crescimento gigante no valor das suas cotas. Esse outro gráfico faz uma comparação interessante. Ele mostra o que aconteceu após o IFIX atingir patamares de P/VP tão baixos como os atuais. Veja só, durante todo o período analisado, em apenas 6% do tempo, o preço do valor patrimonial ficou abaixo de 0,875. E adivinha, é exatamente onde ele está agora. E historicamente, que o P/VP dos FIIs esteve nesse patamar tão baixo, nos meses e anos seguintes, os investidores tiveram retornos muito acima da média. O gráfico mostra que nos períodos em que o P/VP ficou abaixo de 0,875, o retorno médio dos fundos imobiliários foi de 19,1% ao ano, superior a qualquer retorno de renda fixa já registrado. E lembrando que esse é apenas o retorno médio, uma carteira bem estruturada conseguiu ter retornos ainda maiores. Ou seja, quem comprou fundos imobiliários quando o P/VP estava baixo, acabou tendo um retorno muito superior ao da renda fixa. Para ser mais exato, em 97% das vezes, os fundos imobiliários acabaram superando o CDI nos 12 meses seguintes, quando estavam nesse patamar de preço. É como dizer que, nesse momento, estar fora do mercado de fundos imobiliários te dá 3% de chance de superar o rendimento do CDI. O próximo gráfico é, na minha opinião, mais interessante. Eu trouxe aqui o gráfico que mostra o dividend yield do IFIX ao longo dos anos. Mas, Matheus, o que é o dividend yield? Em termos simples, ele mostra o quanto você recebe em forma de rendimentos, que são os aluguéis pagos pelos fundos imobiliários, em relação ao preço das cotas. É como você calcular o quanto você está ganhando de aluguel em porcentagem, considerando o valor das cotas. Mostra quanto os fundos imobiliários estão pagando em comparação ao valor deles hoje. Agora, o que esse gráfico mostra é algo histórico e raríssimo. O dividend yield dos fundos imobiliários está em um dos patamares mais altos de todos os tempos. Em janeiro de 2020, o dividend yield médio do IFIX estava em 6,5%.
Isso significa que se você tivesse investido 100 mil reais naquela época, receberia cerca de 6.500 por ano em rendimentos. Hoje, em 2025, o dividend yield médio do IFIX está em 12,7%. Ou seja, com o mesmo investimento de 100 mil reais, você receberia 12.700 por ano em rendimentos. E isso só em rendimentos. Eu não estou colocando na conta o potencial de valorização das cotas. E isso é um reflexo do que a gente conversou anteriormente. Os fundos imobiliários eles caíram por questões macroeconômicas, mas a operação interna deles está em excelentes condições. Então, se o preço para investir cai, mas o fundo ele continua pagando excelentes rendimentos, você se vê diante de uma oportunidade como essa. No fim, hoje você investe menos e recebe mais renda passiva. Então, entenda o seguinte, se você, até hoje, não tem uma fonte de renda passiva caindo todos os meses na sua conta, você está simplesmente diante de uma das melhores oportunidades da década para construir isso. E no seu lugar, eu não perderia um segundo sequer, porque até quando essa janela de oportunidade vai estar aberta, é algo completamente imprevisível. Lembre-se do que o Warren Buffett disse, um dos maiores investidores de todos os tempos. Se você não encontrar uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme, você está fadado a trabalhar até morrer. Bom, imagino que tenha ficado claro para você porque o momento atual é tão favorável para se investir em fundos imobiliários. Agora, vamos para a próxima etapa da nossa aula. Chega a hora de partirmos para um conteúdo mais prático, de entendermos melhor como de fato funcionam os fundos imobiliários e como você vai construir sua liberdade financeira a partir deles. Até porque existe um jeito certo de se investir, assim como existe um jeito errado. E entender o que diferencia esses dois jeitos é o que vamos aprender ao longo dos próximos minutos. Para garantir que estamos todos na mesma página e que ninguém vai se perder, vamos fazer uma explicação prática e direta ao ponto do que são os fundos imobiliários. Agora é hora de você prestar bastante atenção e garantir que entende aonde está investindo. Os fundos imobiliários nada mais são do que uma maneira mais eficiente e inteligente de se investir em imóveis, só que através da Bolsa de Valores. Ao investir em fundos imobiliários, você vai ter acesso, mesmo que com pouco dinheiro, aos melhores imóveis do país, como um prédio comercial, um galpão logístico, um shopping ou até mesmo o mercado da sua cidade. Os aluguéis desses imóveis são pagos todos os meses ao fundo e distribuídos mensalmente aos cotistas. Ou seja, todos os meses os investidores recebem rendimentos em sua conta. Para vocês entenderem na prática, veja só esse fundo de galpão e logísticos que eu separei para vocês. Ele teve início em junho de 2010 e é um fundo com mais de 10 anos de história. E como vocês podem ver, ele pagou renda para os seus cotistas todos os meses. É isso mesmo, todos os meses caiu dinheiro na conta dos investidores. Não teve sequer um único mês, desde 2010, que ele ficou sem pagar. Incrível, não é mesmo? E naturalmente, se você está pensando na sua independência financeira, eu imagino que é isso que você quer. Todo mês, todo santo mês cai um dinheiro na sua conta. E tem outro segredo. Se você investe em um fundo hoje, a partir do mês seguinte, você já tem direito a receber esses aluguéis na sua conta. E olha outro gráfico que eu separei para vocês sobre esse mesmo fundo. Ele simplesmente entregou uma rentabilidade de 395,22% com a distribuição dos rendimentos que vocês acabaram de ver, mas também com a valorização da cota. Por quê? Tem imóveis ali dentro. E aqueles imóveis, ao longo do tempo, eles também vão se valorizar. O mais bacana é que você pode comprar cotas de fundos imobiliários a partir de R$10. Isso torna muito acessível e democrático. Hoje, boa parte dos brasileiros, eles desconhecem as oportunidades que existem hoje no mundo dos investimentos, como foi o caso da minha família e que pode ser o seu caso. E quando falamos de investimentos, é importante entender como a inflação ela faz parte dessa conta. Percebeu que tudo aumentou nos últimos anos? É isso que a inflação faz, ela simplesmente tira o seu poder de compra. Você não consegue comprar as mesmas coisas com R$100 que comprava há alguns anos atrás. Você provavelmente já foi no mercado e sentiu uma pequena diferença nos preços. Simplesmente tudo aumentou. Mas vem cá, será que os seus investimentos cresceram da mesma forma? Com toda certeza não. E é aí que vem o X da questão. Diferente de todos esses investimentos, os fundos imobiliários eles foram capazes de superar a inflação ao longo desses anos, protegendo o seu patrimônio para gerações futuras e gerando uma renda todos os meses para você. Veja esse gráfico, e dessa vez eu não estou pegando um retorno de 1, 2, 3, 4, 5 anos não. Eu estou te mostrando algo que aconteceu ao longo dos últimos 14 anos. A linha amarela é o IFIX, que basicamente mede o retorno médio dos fundos imobiliários. E ele teve um retorno de 211,6% ao longo dos últimos 14 anos. E a linha de preto é a inflação, IPCA, que ficou em aproximadamente 122%. Percebe que ele bate com folga a inflação dos últimos anos? Ou seja, se você tivesse investindo em fundos imobiliários nos últimos anos, seu dinheiro não só teria se valorizado muito, como também você teria recebido renda todos os meses sem precisar fazer mais nada além de investir. Sabe por que os fundos imobiliários eles te protegem da inflação? Porque eles são ativos reais e, historicamente, ativos reais como os imóveis, eles tendem a te proteger da inflação, trazendo mais segurança. E isso eu não falo da boca para fora, não. É possível ver isso no mercado imobiliário há décadas. Mais de 40, 50, 60 anos que os imóveis eles se comprovam como ativos seguros. Agora, vamos comparar com as famosas ações, que todo mundo ouve falar por agora. Vários influenciadores recomendam todos os dias você investir, mas não falam dos riscos das ações. Vamos ver agora também a comparação do que aconteceu ao longo dos últimos 14 anos das ações com os fundos imobiliários.
Será mesmo que elas são a melhor opção para multiplicar o seu patrimônio? Vamos lá. Os fundos imobiliários entregaram de rentabilidade 211,6% desde que foi fundado e as ações apenas 73,56% aproximadamente. Ou seja, os fundos imobiliários entregaram mais do que quase 3 vezes mais retorno em média do que as ações. Viu que até mesmo nas ações os fundos imobiliários aproveitam e vencem no longo prazo e com bastante folga? Eu realmente fico sem entender como poucos ainda aproveitam desse mercado que entrega mais retorno com mais segurança e sem falar que pagam renda passiva todo santo mês. Mas agora eu preciso muito da sua atenção aqui. Isso significa que qualquer pessoa que investir em fundos imobiliários conseguiu ter resultados como esse e superar os outros investimentos dessa forma? Não. Você mesmo viu que quando eu comecei a investir nos fundos imobiliários, eu perdi tempo e dinheiro antes de ter resultado. Porque simplesmente não é comprando qualquer fundo, pagando qualquer preço que você vai ter resultado. Não mesmo. E eu tive que viver isso na pele para entender. Isso porque existe um jeito certo de se investir, assim como também existe um jeito errado. E a grande maioria dos investidores hoje investe do jeito errado. Infelizmente, essa é a grande realidade. Milhares de pessoas estão nesse exato momento tentando aproveitar o desconto do mercado de fundos imobiliários a qualquer custo, comprando qualquer fundo, e esse simplesmente é o caminho mais rápido para desperdiçar essa janela. Eu vejo que hoje, nesse exato momento, existem dois grupos de investidores. De um lado, temos os investidores frágeis. Os investidores frágeis são aqueles investidores sem método, aqueles investidores sem direcionamento e que cometem erros básicos, como os que vamos ver ainda nessa aula. E são frágeis porque é o tipo de investidor que não sabe surfar janelas como essa. No primeiro sinal de estresse, na primeira queda do mercado, na primeira dúvida sobre o que fazer, eles simplesmente se quebram. Os investidores frágeis, eles desistem de tentar investir e saem por aí falando mal do mercado de fundos imobiliários, dizendo que o mercado de fundos imobiliários não presta, que só faz se aproveitar do dinheiro das pessoas. Mas por outro lado, temos investidores antifrágeis. Os investidores antifrágeis são exatamente o oposto dos investidores frágeis. Se os frágeis se quebram facilmente durante os cenários desafiadores, os investidores antifrágeis se fortalecem. Os antifrágeis se aproveitam das crises e dos momentos de volatilidade para investir mais, comprar cotas mais baratas e, por pensarem além do curto prazo, saem desses cenários mais fortes do que entraram. O conceito de antifragilidade foi criado por Nassim Taleb em seu livro Antifrágil, que descreve perfeitamente a realidade dos investidores nesse momento. E pelo simples fato de você estar aqui junto comigo, eu tenho certeza que eu consigo te levar do lado dos investidores frágeis para o lado dos investidores antifrágeis. Eu estou há mais de 5 anos produzindo conteúdo sobre o mercado de fundos imobiliários e promovendo a educação financeira na internet. E graças a isso, eu estou diariamente em contato com as milhares de pessoas que me acompanham. Isso me permitiu enxergar que existe um padrão na forma que as pessoas investem hoje no mercado de fundos imobiliários. Um padrão de erros e dúvidas que muitos investidores possuem e que tem levado diversos investidores a investir da forma errada e perderem dinheiro. São erros que tornam os investidores frágeis. Para ser mais exato, existem 4 grandes erros que você precisa evitar de agora em diante. Se você ainda não pegou papel e caneta, agora é a hora. O primeiro e mais óbvio erro que os investidores cometem ao começar no mercado de fundos imobiliários é seguir o movimento da manada. Ou seja, ser feito de refém dos movimentos do mercado, fazendo o que todos estão fazendo. Me diz se não é verdade, quando você vê os gráficos no vermelho, como todas as cotas dos fundos imobiliários caindo, e as manchetes mostrando o caos no mercado financeiro, qual o seu movimento mais intuitivo? Vender tudo para se proteger. Assim como quando o mercado está em alta e os fundos estão subindo cada vez mais de preço, é nessa hora que você pensa em investir. O medo de estar perdendo uma oportunidade te consome por dentro. Ver todo mundo ganhando dinheiro enquanto você está de fora te deixa agoniado e você sente plena confiança para investir. É natural que quem começou a investir busque por essa facilidade. Afinal, você ainda não tem o conhecimento técnico adequado e estratégia. Mas esse é sem dúvidas o erro mais comum e mais perigoso. Isso porque a maioria dos investidores age de forma emocional, tomando todas as decisões baseadas no que a manada está fazendo. E isso quase sempre leva a prejuízo. O problema dessa mentalidade é que você acaba comprando caro e vendendo barato, o que é exatamente o oposto do que o investidor deveria fazer. Um exemplo prático para você entender foi o que vimos em 2015. Muita gente vendeu seus fundos naquela época. Os fundos eles passaram meses caindo bastante, e todas as manchetes e canais do mercado de notícia demonizavam o investimento em renda variável. Vários investidores se viam com medo de ver seu patrimônio desvalorizar ainda mais. Esse era o movimento da manada, vender enquanto cai. Os mesmos investidores que venderam nessa época, pouco tempo depois, estavam comprando de novo, quando o mercado de fundos imobiliários disparou mais de 150% nos anos seguintes. Mas aí, já tinham perdido o melhor momento de entrada. O mercado, ele funciona assim. Os momentos de pânico são oportunidades de compra, e os momentos de euforia são momentos de cautela. Só que a maioria dos investidores
faz simplesmente o contrário. O segundo erro que a imensa maioria dos investidores comete ao tentar investir em fundos imobiliários é justamente procurar investir apenas nos fundos imobiliários que estão pagando mais, os famosos dividend yield altos. Esse é um erro clássico, especialmente entre os investidores iniciantes do mercado. Porque o pensamento natural do investidor é: vou comprar o fundo que está pagando mais rendimentos, porque eu vou receber mais renda passiva. Parece uma lógica perfeita, né? Só que não é bem assim que funciona. Os fundos que pagam mais rendimentos geralmente são fundos de papel que investem em dívidas imobiliárias. O problema é que esses fundos nem sempre estão pagando mais porque são bons. Muitas vezes eles estão pagando mais porque simplesmente assumiram riscos maiores. No mercado financeiro existe uma regra básica: quanto maior o retorno, maior tende a ser o seu risco. Se um fundo está pagando mais rendimentos acima da média, é sinal que ele pode estar assumindo mais riscos do que os outros fundos. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Imagine que você tem duas opções de empréstimo: emprestar dinheiro para a Magazine Luiza ou emprestar dinheiro para o Joãozinho, que acabou de abrir um mercadinho na esquina. Quem você acha que o risco de calote é maior? Com certeza o Joãozinho. E é justamente por isso que ele vai precisar te oferecer um retorno maior para compensar o risco. Nos fundos imobiliários acontece a mesma coisa. Fundos mais arriscados têm que ir nos piores, contratos arriscados, e podem vir apresentar problemas na sua operação. Muitos investidores acabaram investindo em tempos atrás em fundos como o HCTR, DEVA, TORD, VSLH, XPPR, entre outros, e que muito provavelmente alguns de vocês têm em carteira ou pelo menos já ouviram falar. Aí a pergunta que fica é: vocês sabem quais são os riscos desses fundos? Vocês sabem no que eles investem? Vocês entendem as operações por trás deles? Pois é, não é que todos os fundos que pagam mais sejam ruins. Não é isso, longe disso. Mas você precisa avaliar e entender de fato o porquê eles pagam mais. E geralmente esses fundos que pagam mais não são fundos para quem está começando no mercado. Se você quer ter eles, você precisa saber dosar eles na sua carteira. Até porque a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Portanto, você precisa saber dosar eles na sua carteira. E é justamente sobre essa dose que eu vou falar com você na segunda aula, sobre como montar a sua carteira de fundos imobiliários da maneira correta. O terceiro grande erro dos investidores de fundos imobiliários é não saber pagar o preço correto ao investir. Ou seja, compram fundos pagando qualquer preço e, em geral, pagam caro por eles. E com isso, vão acabar perdendo dinheiro. Vamos lembrar que o bom investimento é baseado em dois pilares: na qualidade do fundo e no preço que você pagou. De nada adianta você comprar o melhor fundo imobiliário do mundo se você paga caro por ele. Afinal, preço importa muito. E é ele que vai ditar a sua margem de segurança. E ele que vai dizer o seu retorno sobre o investimento. E não adianta me dizer: ah, Matheus, mas agora tudo está barato, não preciso me preocupar com o preço agora. Mas você não poderia estar mais enganado. Primeiro, que alguns fundos, antes das recentes quedas, já estavam sendo precificados acima do que deveriam. Então, possa ser que apenas estejam no preço justo agora. Quem sabe ainda estejam caros. Segundo, mesmo que esteja barato, não saber precificar vai te deixar sem direcionamento, sem norte. Quando será a hora de vender? Qual fundo que apresenta maior desconto? Entre os descontados, aonde estão as maiores oportunidades? Então você tem que saber buscar por ativos que estejam com preço interessante. E o que é e o que seria o preço interessante? Bom, isso vai depender de fundo para fundo. Quanto mais arriscado o fundo for, mais retorno você vai ter que esperar dele para fazer sentido você investir. Com isso, você precisa ter uma margem de segurança maior para uma queda, por exemplo. Assim, você tem uma gordura para queimar antes de você ter algum prejuízo. Em resumo, o que eu quero te falar é o seguinte: quanto mais arriscado o fundo for, mais exigente devemos ser com a precificação. Então, o preço não é só importante pela questão de você comprar barato, mas comprando mais barato, o seu retorno também vai ser superior, e isso também vai te dar uma margem de segurança para reduzir, ou pelo menos tentar reduzir, parte dos riscos. Eu vejo que muitos investidores estão com a carteira hoje no vermelho, pelo simples fato de não terem precificado algo da forma correta. Algo que poderia ser tranquilamente evitado, de forma simples inclusive. É claro que você nunca vai acertar 100% o preço, mas existem formas de você ter uma margem de segurança. E precificar não é abrir o Google, digitar o fundo e pegar o histórico de preço nos últimos meses. Imaginar: ah, ele estava sendo negociado a 130, hoje está sendo negociado a 110, então está barato. Não se precifica o fundo olhando o passado. Você por acaso dirige um carro olhando para o retrovisor? Não. Olhar o preço passado não significa que ele vai voltar para aquele preço. Ele simplesmente poderia estar caro e agora justamente está no preço justo. Eu vejo o caso de muitos investidores que compraram fundos nas máximas quando claramente estavam caros. O que os investidores mais experientes fazem nesse momento era vender para os desinformados que estavam comprando os fundos sem saber precificar da forma correta. Como quando o IRDM estava sendo negociado a 120, 130, 140, chegou a ser negociado até 150 reais. Que na época era 50% acima do seu valor justo. Ou até como aconteceu no HCTR, onde eu tive investidores comprando fundo a 130, 140, 160 reais. Era nítido, era muito claro que naquele momento
quem estava comprando iria perder dinheiro e quem estava vendendo estava lucrando bastante. Sem contar que muitos precificam usando algumas métricas que, na minha visão, não fazem sentido para alguns fundos, como preço sobre valor patrimonial, ou PSVP, que é uma métrica totalmente ineficiente quando a gente vai analisar especificamente fundo de tijolo. Afinal, ele usa o valor patrimonial como base para precificar. O que muitos não sabem é que o valor patrimonial do fundo é feito apenas uma vez por ano e pode estar muito defasado da realidade atual dos imóveis do fundo. Então muitos ficam apegados a essa métrica de olhar apenas o PSVP, se está até 1, se estiver abaixo está barato, se estiver acima está caro, e não é assim que se precifica especificamente o fundo de tijolo. Temos inclusive até exemplos recentes que foi a venda de alguns imóveis realizados pelo HGRU, um fundo do segmento de varejo, que vendeu vários imóveis recentemente, em média 20, 25, 30% acima do valor que tinha sido avaliado como valor patrimonial do imóvel. Assim como o BTLG11, fundo de logística que vendeu imóveis bem acima do seu valor patrimonial. Para fundos de papel pode até fazer sentido, mas existe uma margem que você deve considerar para ele. Por isso, muitos investidores que não têm uma maneira eficiente de precificar um fundo imobiliário simplesmente acabam perdendo dinheiro. O quarto grande erro dos investidores de fundos imobiliários é não saber montar uma carteira da maneira correta. É muito comum que, tentando montar sua primeira carteira de fundos imobiliários, o investidor acabe montando uma carteira que eu carinhosamente chamo de carteira Frankenstein. Uma carteira que não tem estratégia, não tem diversificação adequada, não tem planejamento. A carteira muitas vezes é feita com fundos comprados pelas dicas do YouTube, do Instagram ou de grupo de WhatsApp. Mas não é assim. São carteiras que têm poucos fundos, totalmente sem diversificação, ou até o contrário, lotadas de fundos com mais de 20 fundos, 25, 30 fundos em uma carteira, achando que diversificar isso é ter vários fundos em carteira de forma aleatória. Ou ainda, comprando tudo do mesmo segmento e não sabem avaliar a qualidade daquele tipo de fundo, comprando só por preço ou indicação. É isso que eu carinhosamente chamo de montar uma carteira Frankenstein. Imagine um monstro feito de pedaços desconexos. Um braço que não combina com o outro, uma perna mais curta do que a outra, uma cabeça torta e o pior, sem coração para dar vida e propósito. Esse é o resultado de uma carteira difícil sem estratégia. E aí, quando o mercado balança, o que acontece com essa carteira? Simplesmente ela desaba. Uma carteira blindada e bem montada precisa ter um objetivo claro. Um exemplo prático com a carteira Frankenstein, que encontramos por aí, são as carteiras feitas quase que 100% de fundo de papel. E sabe qual é o problema disso? 100% do portfólio está exposto ao risco de crédito. Se houver uma crise no mercado de crédito, ou se alguns dos devedores dos CRIs atrasarem os pagamentos, essa carteira inevitavelmente vai ter uma queda brusca nos seus rendimentos e, obviamente, nos valores das cotas. Outro exemplo de uma carteira Frankenstein são carteiras feitas somente com fundos imobiliários da moda, os mais conhecidos, os mais famosos. O investidor vai lá e compra apenas os fundos mais comentados do mercado e que naturalmente costumam ter o maior número de investidores. MXRF11, HGLG11, o próprio KNR11 e de vários outros FIIs que são extremamente conhecidos pelo mercado. E não é que tem algo errado com esses fundos, tá? Não. Fundos como MXRF11 e XPML11, por exemplo, são fundos de excelente qualidade, que já entregaram bastante resultado aos cotistas. E é como eu falei, não é que tenha problema nesses fundos. O problema está em investir em fundos só porque são os mais comentados, sem fazer nenhuma análise prévia e entender se está barato ou caro. Ou seja, o investidor, ele comprou porque ouviu falar bem deles em algum lugar, mas não considerou o preço, a qualidade do fundo, o cenário atual do mercado e nem as perspectivas futuras para o fundo. E aí, acabaram montando uma carteira desproporcional, com fundos que não se complementam. A carteira não está blindada contra qualquer cenário. Acabam sendo carteiras com exposições demais a alguns segmentos e exposição de menos a outros. Ou então, são carteiras ultra diversificadas em que a cada dia entra um novo fundo. Antes de comprar qualquer fundo, o investidor precisa se perguntar qual o ciclo econômico atual, esse fundo está adequado para o cenário atual? Qual é o papel desse fundo, a função desse fundo na minha carteira? Essa carteira está alinhada para o meu perfil e meus objetivos? Se você não souber disso, vai acabar perdendo dinheiro no mercado. Lembre-se que a diferença entre ganhar dinheiro com FIIs e perder está na forma como você monta a sua carteira. Não é sobre ter muitos fundos, é sobre ter os fundos certos, no momento certo e na proporção certa. Bom investidor, se você continuar cometendo algum desses 4 erros, você vai ganhar algumas coisas, eu confesso. Você vai ganhar ansiedade, preocupação, confusão, aquela sensação de será que eu estou fazendo a coisa certa mesmo? Aquele medo ao investir. Você só não vai ter uma coisa que eu te garanto, uma renda passiva que cresce a cada mês de forma segura. E eu estou te alertando de tudo isso porque eu não quero que, assim como eu, que você precise perder dinheiro por meses, anos, para aí começar a aprender o que fazer. Eu, sinceramente, não sei quais são os seus maiores objetivos ao investir. Você mora em uma casa que tem o jeito exato que você quer, talvez até melhor do que você imagine que seria possível, comprar o carro que você quis, largar o seu emprego para trabalhar no que você ama, viver do rendimento dos seus investimentos, poder viajar mais, ir para onde você quer, não só para onde dá, ou simplesmente ajudar os seus familiares ou outras pessoas que precisam mais e talvez você nem conheça. Mas o fato é que a cada passo que você dá e vai na direção errada, você se afasta mais dos seus sonhos e pode ser que não dê tempo
de fazer tudo aquilo que você gostaria enquanto você não tem saúde e disposição se você vacilar demais. E eu faço questão de destacar esses principais erros justamente para que você não os cometa e possa aproveitar as oportunidades que existem hoje no mercado de fundos imobiliários, a oportunidade que existe agora nesse momento. É preciso que você leve a sério quando eu digo oportunidade. Hoje o mercado de fundos imobiliários se encontra nos melhores momentos dos últimos anos para quem quer começar ou aumentar a sua renda passiva através dele. É realmente impressionante o número de fundos com excelente capacidade de renda passiva, com ótimos ativos, grande perspectiva de crescimento e ainda assim extremamente descontado. É um desconto generalizado no mercado. E quem está sabendo enxergar essas oportunidades está fazendo um excelente negócio. Eu tenho certeza que essas oportunidades não vão durar muito tempo. Os investidores já estão percebendo isso. E se a gente for recapitular um pouco sobre a história dos fundos imobiliários, vocês vão entender que eles foram inspirados de um tipo de investimento da maior economia do mundo. Existe um tipo de investimento nos Estados Unidos chamado de REITs, que são basicamente os primos dos fundos imobiliários, que hoje é um mercado enorme que existe há muito tempo. Veja só o tamanho desse mercado lá nos Estados Unidos. É de mais de 1 trilhão, mas não é de reais não, é de 1 trilhão de dólares. E basicamente, em 1993, o que os brasileiros fizeram foi trazer esse tipo de investimento de lá para cá. Só que, no entanto, no começo foi difícil e poucos enxergaram como uma oportunidade. Mas veja só a evolução que esse mercado teve nos últimos anos. Eu mesmo entrei nesse mercado em 2015 e nesse momento o mercado de fundos imobiliários tinha aproximadamente 89 mil investidores. E ali eu já percebi que a mesma história que aconteceu lá nos Estados Unidos estava prestes a acontecer aqui no Brasil. Só para vocês terem noção, o mercado de REITs teve início aproximadamente em 1971 e desde esse tempo para cá, mais ou menos 50 anos, ele trouxe um retorno histórico de simplesmente 16.000%. E quando a gente olha para o mercado brasileiro, a gente percebe que é um mercado que vai crescer de forma absurda nesses próximos 10 anos e vai formar boa parte da carteira de investimento de todos os brasileiros. Eu digo muito, os fundos imobiliários foram feitos para os brasileiros. Sem contar que quem antes começar vai ter a chance de ver seu capital se multiplicar e muito. E com isso, receber uma renda passiva mensal ainda maior e todos os meses para conquistar sua independência financeira. Lembre-se do ditado, passarinho que chega cedo, bebe água limpa. Hoje, eu já observo um mercado totalmente diferente daquele que eu encontrei lá em 2015. Um mercado moderno, um mercado eficiente, um mercado inteligente, um mercado totalmente transparente. Muita coisa realmente mudou. Um mercado que hoje está em mais de 2,8 milhões de investidores, mas que ainda é pequeno perto do quanto ainda existe de espaço para o crescimento. E a única maneira que eu conheço para você aumentar a sua renda passiva todo santo mês com segurança, investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado, é a maneira que eu uso, que se baseia em escolher segmentos de fundos imobiliários na medida certa para aproveitar os diversos ciclos do mercado de fundos imobiliários. Assim, a gente consegue trazer segurança para o patrimônio e aumentar a renda passiva todo santo mês. Como? Por meio de uma carteira diversificada e com estratégia junto com a aplicação de algumas técnicas e algumas você vai aprender durante esse evento. Mas olha só, como eu não quero lotar sua cabeça com muitas informações de uma vez, vamos fazer o seguinte. Agora que você conheceu os 4 erros mais comuns que iam te fazer perder dinheiro no mercado de fundos imobiliários, eu vou te mostrar o que você precisa fazer para investir do jeito certo e aproveitar a oportunidade que tem hoje no mercado de fundos imobiliários, a melhor janela para se investir. Para que você possa se concentrar no passo a passo e assimilar todo esse conteúdo que eu vou te passar, eu preparei uma segunda aula onde eu vou te ensinar como montar uma carteira baseada no seu perfil de investidor, com estratégia clara para ter rendimentos consistentes e independentes do cenário. Tudo isso é o que eu vou te mostrar na aula 2. Você já vai sair dela apto a ter seus primeiros resultados no mercado de fundos imobiliários. Enquanto você aguarda a segunda aula, eu te recomendo já me acompanhar lá no Instagram, o @tiofiz. Todos os dias tem conteúdo novo sobre o mercado de fundos imobiliários. Inclusive, comenta lá no post que está fixado no meu perfil, onde diz Aula 1 liberada. Qual desses 4 erros que eu falei nessa aula você já cometeu ou imagina que iria cometer se você estivesse começando do absoluto zero? Se você tiver alguma dúvida, pode comentar por lá também. Eu vou ler cada um dos comentários e responder a todos. Esse é só o início da sequência de aulas que teremos ao longo dessa semana. Lembre-se que é extremamente importante, mas importante mesmo que você acompanhe a cada aula do evento. E eu te aguardo na quarta-feira, que é quando eu vou liberar a próxima aula. Lá você vai aprender de uma vez por todas a como investir da forma correta no mercado de fundos imobiliários. A estratégia certa para montar uma carteira de acordo com o seu perfil de investidor diversificada que vai aumentar a sua renda passiva todos os meses com segurança. Parabéns pelo seu comprometimento. Obrigado pela atenção e nos vemos na próxima aula.